Mar vermelho ali, escondendo a salvação. Um milagre ao erguer as tuas mãos. 7 dias gastos rodeando Jericó, com clamor de fé e a libertação. Pessoas tão comuns como eu e você, permitindo Deus usar o seu poder. Fico impressionado ao pensar que para Deus conseguir me usar é preciso primeiro eu permitir, fechar os olhos e acreditar, sentir a essência do meu ser cantar. Oh meu Deus, vem minha vida possuir aqui. Ali, bloqueando a luz do sol, 5 pedras pra fazer o chão tremer. Uma gravidez dias antes de casar, e a emoção de ver Jesus nascer. Pessoas tão comuns como eu e você, permitindo Deus usar o seu poder. Fico impressionado ao pensar que para Deus conseguir me usar é preciso primeiro eu permitir, fechar os olhos e acreditar, sentir a essência do meu ser cantar. Oh meu Deus, vem minha vida possuir aqui. Um Deus que é infinito em saber, escolheu mudar a limitação do meu ser. Eu apenas permitir. Fico impressionado ao pensar que para Deus conseguir me usar é preciso primeiro eu permitir. Fico impressionado ao pensar que para Deus conseguir me usar é preciso primeiro eu permitir, fechar os olhos e acreditar, sentir a essência do meu ser cantar. Oh meu Deus, vem minha vida possuir aqui. Oi, som. Deus seja louvado. Amém por isso. Eu até brinquei com alguns que perguntaram se eu ia pregar ou se eu não ia pregar. Eu disse que eu não ia. Me perguntaram ali atrás também, eu disse que eu não ia. Porque eu creio que não sou eu que vou pregar aqui. Creio que seja somente o Espírito Santo que vai falar aqui essa noite. Amém por isso? Então, boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém? Faz um tempinho já que eu não venho aqui, não venho
passar a mensagem, acho que faz uns 7, 8 anos. Eu só me lembro que Terezinha estava da última vez. Mas louvado seja o Senhor que eu estou aqui, louvado seja o Senhor que eu aceitei, né? Bem como diz a música, né? Vamos orar? Assim como diz um amigo meu, a gente não pode começar a estudar a palavra sem antes a gente falar com Deus. Então, vamos falar com Deus? Pense em Deus comigo. Senhor meu Deus, amado Pai, graças te dou, porque agora vamos abrir a Tua palavra. Cremos que escutaremos a Tua voz, somente a Tua palavra. Peço a Ti, Pai, para que se esvazie o meu eu e seja totalmente preenchido pelo Teu Santo Espírito. Que não seja eu aqui na frente, mas sim o Senhor. Entrego agora a minha vida para que eu seja usado como instrumento em Tuas mãos. Clamo para que cada um que chegou aqui não saia daqui como entrou, mas sim transformado pelo Teu Santo Espírito. Eu te peço tudo isso e já te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Dar um pouquinho sobre a busca que Deus fez e salvar Paulo de Tarso. Esse é um tema bastante importante, já que ele está totalmente relacionado à profecia de Daniel 8,14 e também à profecia das 70 semanas de Daniel capítulo 9. Porque quando a gente fala de Saulo, a gente tem que ter em mente o ano que ele se converteu. Saulo se converteu no ano 34. No ano 34 depois de Cristo. Cristo morreu no ano 31, Saulo se converteu no ano 34. E aí o evangelho começa a ser pregado para os gentios. Paulo se torna apóstolo dos gentios. E assim esse evangelho começa a ser levado. Lembre-se que os judeus eram o povo de Deus. Era o povo que tinha essa mensagem. Só que eles não estavam saindo para levar essa mensagem. Eles não estavam saindo para propagar essa mensagem. O evangelho estava sendo só entre eles, ou melhor, a mensagem estava sendo só entre eles. Era uma mensagem interna. Não estavam saindo para evangelizar. E aí Deus chama Paulo e Paulo começa a levar essa mensagem. Ou melhor, Deus chama Saulo e ele começa a levar essa mensagem. Ok? E esse é um tema tão importante que talvez a gente levasse uns 2, 3 estudos para aprofundar ele completamente, mas vamos para o texto. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Primeiro, eu disse Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 1. Acompanhe-me na leitura. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Vamos parar um pouquinho por aqui. Bem, quem era Saulo? Saulo era um doutor. Talvez nos dias de hoje ele tivesse alcançado alguns doutorados, tivesse feito alguns doutorados, mas Saulo era um homem de um nível acadêmico elevado. Era construtor de tendas, ele era poliglota, falava no mínimo 5 idiomas. Alguns teólogos apontam que ele era formado em direito, portanto, ele era um advogado. Mas Saulo era fariseu, membro do Sinédrio. Ou seja, ele era um doutor da lei. Era um homem firme nas crenças e princípios que ele acreditava.
Era um homem zeloso em seus princípios religiosos. Era tão zeloso ao ponto de ser extremo, ao ponto de ele ser extremista em seu zelo, em ser radical naquilo que ele cria, nas suas crenças. E aí, quando surge o cristianismo, Paulo não aceita. Ele acredita que aquilo seja errado, seja um problema para todo o povo, para toda a sociedade. E aí, Paulo decide acabar de vez com esse cristianismo. Ele não quer esse cristianismo. Ele acredita que aquilo era ruim para todo o povo. Não porque ele era uma pessoa má, mas porque ele acreditava tanto assim nos seus princípios e suas convicções que não queria esse cristianismo. Ele era uma pessoa tão assim, firmada em seus princípios e crenças, que ele não queria esse cristianismo. Aí você pega a sua Bíblia agora e vai dar uma olhada aqui no capítulo 6 e no capítulo 7 de Atos. Aqui vai estar falando um pouco sobre a morte de Estevão e Estevão perante o Sinédrio também. Lembre-se, Estevão foi o primeiro mártir a morrer. E você volta suas atenções para o verso 60, bem no finalzinho dele. Olha quem estava lá. Saulo de Tarso estava lá, consentido com tudo aquilo que estava acontecendo. Ou seja, Saulo já havia há um tempo tentando defender, ou melhor, defendendo as suas crenças e perseguindo os cristãos. E aqui no capítulo 9, ele perde cartas e começa a perseguir os cristãos. Ele perde cartas e vai perseguir os cristãos. A Bíblia diz que ele estava respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. E pede cartas e vai a caminho de matar mais cristãos. Seu objetivo era esse, matar cristãos, prendê-los. E ele segue caminho. Saulo segue caminho. E nesse caminho acontece um encontro. Jesus encontra com Saulo. Agora, a maneira com a qual Jesus encontrou com ele, a gente fica pensando assim, como é que isso aconteceu? Por que isso? Por que foi assim? Agora, o mais interessante da gente pensar é que esse Deus, ele não mede esforço nenhum para alcançar e salvar seus filhos. E Saulo vai a caminho. Alguns dizem que ele estava a cavalo, outros dizem que ele estava a pé. E ao meio-dia, a Bíblia diz, subitamente uma luz apareceu, ou seja, uma luz apareceu do nada na frente de Paulo. E Paulo cai para o chão e cai cego. Ou seja, ele não está vendo mais nada. E aí, uma voz fala com ele. Pergunta, ou melhor, diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, ele fala assim, quem está aí, Senhor? Quem és tu, Senhor? Ele pergunta quem está aí. Lembre-se, Paulo está cego. E lembre-se, Paulo, um homem zeloso ao extremo. Ele pergunta, quem está aí? E a voz diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aprenda uma coisa, quando alguém persegue um servo de Deus, está perseguindo o próprio Deus. Se alguém persegue a igreja de Deus, está perseguindo o próprio Deus. Então, Jesus diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí, acredito que Saulo tenha ficado impressionado assim com Cristo aparecendo para ele, e tenha ficado pasmo, estarrecido com isso, e aí Jesus faz um chamado para ele. Olha o verso 6 do capítulo 9, Cristo diz, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Jesus faz um chamado para ele. E aqui no verso 7,
diz: os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Ou seja, a voz de Jesus foi tão audível que não só Paulo ouviu a voz dele, mas sim todos os seus companheiros. E agora no verso 8, então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nada bebeu. Ou seja, isso que acabou de acontecer foi a busca que Deus já vinha fazendo para encontrar Saulo. E a Bíblia diz que ele ficou cego. Quando ele se levantou ali, ele estava cego e nada podia ver. E seus companheiros o levaram para Damasco. E lá ele esteve 3 dias sem ver e sem comer. E sem beber também, né? E Deus fecha os olhos de Saulo. Deus cega os olhos de Saulo para que ele deixasse de ver aquilo que ele estava vendo e passasse a ver aquilo que ele não via. Deus fecha os olhos de Saulo para este mundo e depois os abre para que ele pudesse enxergar Jesus, a verdade, a graça e a vida. E Deus chama um servo seu. Deus chama Ananias. Saulo estava lá hospedado na casa de Judas e ele chama Ananias. Olha só o que a Bíblia diz. Acompanhe, aí no verso 10 agora. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor, numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Ou seja, Deus chama Ananias. Deus diz: Ananias, vai lá na casa de Judas, onde está hospedado Saulo. Coloca as mãos sobre ele, ora sobre ele. Ele é meu filho, ele agora é meu servo, eu vou usar ele. E Ananias olha assim e diz: Senhor, há muito tenho escutado falar sobre esse homem. E quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém? Ou seja, Ananias diz: eu já ouvi falar desse homem, ele matou fulano, ciclano, beltrano, e o Senhor agora quer que eu vá lá e cure ele? E coloque as mãos sobre ele, ore sobre ele? Aí Deus vai e diz: Ananias, vai lá, porque Saulo está orando, e ele vai ser meu instrumento. Eu vou usá-lo para pregar esse evangelho. Ele agora, esse Saulo que você conheceu, não existe mais, ele morreu. Esse agora é um novo Saulo, uma nova criatura. Coloca as mãos sobre ele e ora sobre ele. Porque ele agora é meu filho. Quer ver como acabou tudo isso? Vamos abrir nossas Bíblias? Abre aí em Atos 22. Atos 22. Verso 16. Então, Ananias vai lá, coloca as mãos sobre Saulo, ora sobre ele, e Saulo é curado. Saulo passa a ver novamente. Amém por isso, né? E olha só o que o verso 16 diz. E agora, por que te demoras? Ananias dizendo: levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados. Invoca o nome dele. Ou seja, quando Saulo abre os olhos, ele já não é a mesma pessoa. Ele é totalmente outra pessoa agora. É um novo ser, é uma nova criatura. Deus o transformou. Deus o curou dessa cegueira que ele vivia.
E agora o homem começa a ver Jesus. Quando ele abre os olhos, ele vê o mundo totalmente diferente. Vê a vida totalmente diferente. Deus chama Saulo. E Saulo agora vai... Deus. E agora Saulo torna-se uma nova criatura. Saulo é mudado. Homem agora cheio do Espírito Santo. E começa agora a levar a mensagem. Passa a ser instrumento nas mãos de seu Criador. O homem agora cheio do Santo Espírito. O homem que agora começa a escrever a Bíblia. Começa a crescer em santidade. Começa agora a fazer a vontade de Deus. Claro, um homem cheio do Espírito Santo. Um homem completamente mudado, um homem novo. Fez nova todas essas coisas. As antigas agora passaram. Mas tem um certo episódio na vida desse homem. Enquanto Saulo crescia na vida, crescia em santidade com Deus, ele passou por algumas experiências às quais a gente também passa hoje. Ou melhor, bem parecidas com a que a gente passa hoje. Abre tua Bíblia. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Especificamente, o verso número 15. Olha só isso. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ou seja, Saulo foi crescendo. Agora já não mais Saulo, agora Paulo, pela transformação que Deus fez com ele. A gente pode até dizer assim, que até seu nome foi mudado, né, para Paulo. E agora... um homem já mais mudado, um homem já mais crescido em santidade, ele agora está passando por uma experiência, está passando por uma luta pessoal, uma luta espiritual. Ele diz, eu sei o que é certo, mas isso eu não faço. Eu sei o que é errado, mas isso eu faço. Oh, miserável homem que sou. Ele diz assim. Está passando por um confronto, está passando por uma luta espiritual. E aí nessa experiência de Saulo, ou melhor, de Paulo, a gente vê a maior luta de um cristão. A maior luta de um cristão não é deixar de vestir isso, deixar de ir para certo local, deixar de fumar isso, deixar de beber isso, deixar de fazer isso ou aquilo. Não, essa não é a luta do cristão. Ora, é muito fácil a gente parar com isso, parar com aquilo. Claro que eu não estou ignorando o fato de que há lutas nesse sentido, é claro. Mas essa não é a maior luta de um cristão. A maior luta do cristão é estar aqui, firmado em comunhão com Cristo todos os momentos. É estar aqui, caminhando ao lado de Deus todo santo dia. Essa era a luta que Paulo estava passando. E a qual ele passou. E conforme ele vai crescendo, conforme a vida vai passando, já chegando no fim de sua vida, Paulo fala uma frase que poucos compreendem. Ele diz... dentre todos os pecadores, eu sou o principal. Alguns olham assim e dizem, nossa, se Paulo era o principal dos pecadores, quanto mais eu. Quem sou eu, né?
Se Paulo era o principal dos pecadores, quanto mais eu. Quem eu sou? Paulo estava sendo mentiroso? Demagogo? O que Paulo estava querendo dizer aqui? Amado, Paulo estava em tão íntima comunhão com Deus, estava em tão íntima comunhão com Ele, que ele começava a ver em si pecados que antes não via, erros de caráter que antes não via. Ou seja, quanto mais eu estou na luz, mais eu vejo meus defeitos e minhas falhas, mas quanto mais eu vou para a escuridão, menos eu vejo isso. Então Paulo estava tão próximo de Deus, que ele começava a ver, e por isso que ele diz, dos pecadores, eu sou o principal. Alguns pensam que ele estava falando de pecados, como da transgressão do sábado, como de homicídio, como de adultério, ou de qualquer um que eu já citei aqui. Mas não. Paulo estava falando dessa íntima comunhão que ele tinha com Deus, e cada vez que ele se aproximava mais de Deus, mais ele via erros nele. Mas aí, no final da vida de Paulo, ele diz o seguinte, lá em Gálatas, capítulo 2, olha só o que ele diz. Gálatas capítulo 2, verso 19 e 20, ele diz o quê? Estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o Senhor por isso. Aleluia. Paulo agora conseguiu sair dessa luta. Qual foi o segredo dele? Ele perseverou em Cristo Jesus. Até o fim. Perseverou até o fim em Cristo. E ele diz, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne é o mesmo na fé do Filho do Homem. Ou seja, Paulo, o mesmo que ele era em determinado canto, era a mesma pessoa que ele era dentro da igreja? A mesma pessoa em todo determinado momento. Porque alguns dentro da igreja são espetaculares. Agora lá no mundo são um desastre. Alguns são extraordinários aqui dentro. São espetaculares, são uma bênção. Mas lá fora são um desastre. E Paulo conseguiu alcançar esse padrão, esse estado de fé no Filho de Deus, que o mesmo viver que ele tinha na carne, ele tinha no Filho do Homem. Amém por isso. Agora a gente já se encaminha para o final da vida de Paulo. Depois de ele ter vencido essa luta, depois dele ter vencido tudo isso, a gente chega no final da vida dele. Lá em 2 Timóteo, acompanhe comigo, 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 4, verso 6. São palavras emocionantes, palavra que dá vontade da gente chorar assim. Olha só o que Paulo diz. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada,
a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém? Ou seja, Paulo chegou no final da sua vida. Ele agora vai ser entregue por libação. Ou seja, ele vai ser entregue como um sacrifício, ele vai morrer agora. E olha só o que ele diz, eu vou parafrasear Paulo. Gente, eu estou prestes a morrer amanhã, eu vou morrer amanhã. Mas não tem nada não. Eu combati o bom combate. Qual foi o bom combate? Romanos 7. Completei a carreira e guardei a fé. Guardei a fé até o fim. Paulo diz, e ele diz mais, olha só o que ele diz, e a coroa da vida agora já está entregue em minhas mãos, porque o Senhor, reto juiz, me dará no dia de sua vinda. E não somente a mim, mas também a todos aqueles que crerem e amam a sua vinda. Ou seja, a coroa não está somente para mim, Paulo, mas também para o Leonardo, também para o Eduardo, também para o Leandro, para a Vanessa, para a Jéssica, está para todos aqueles que creem no Filho de Deus e amam a sua vinda. A coroa da vida está preparada para toda a igreja, para todo o pessoal que assiste em casa. Diga amém por isso. E agora, eu vou me encaminhando para o final da mensagem. Eu queria que a sonorização me desse uma ajuda. E vamos lá. Vem cá. Vem para esses bancos aqui da frente. Vem, isso. Vem cá. Vem para esses bancos aqui da frente. Sério, vem cá. Vamos bater um papo. Vamos bater um papo. Isso. Ó, vem cá. Você tem luta, não tem? Eu também tenho. Na hora da luta, o inimigo aparece e diz: desista. Você se lembra que você já prometeu isso e não cumpriu? Desista. Você se lembra que você já disse isso e você não mudou? Desista. Desista, porque você não é digno. Você desista disso. Só que em vez de escutarmos essa voz, amados, temos que escutar a voz da Santa Bíblia, que diz que Paulo perseverou até o fim em Cristo Jesus. E é isso que temos que fazer. Venha a luta, venha o sofrimento, venha tudo, mas que estejamos firmados com Cristo Jesus. Estejamos aqui segurando na mão dele todo o tempo. Mesmo que você vá arrastando, mesmo que você vá sendo puxado, segura na mão de Cristo até o fim. Entrega a tua vida a Ele, e o mais Ele fará. Lembre-se, amado, a coroa está pronta para ti. Só você aceitar. Entrega a tua vida a Ele. A Vanessa agora vai cantar um hino. Vai cantar um louvor. Nesse momento eu queria que você não ficasse em pé, não falasse alguma coisa, não. Fica no teu canto, entrega a tua vida a Deus, fala com Deus. E medite nesse hino que vai ser cantado agora.
tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei, em tua presença descansei. Meus sonhos queria alcançar, você me deu forças pra lutar. Enquanto as pessoas não acreditavam, você viu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda o meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor, ao entregar Jesus na cruz pra morrer em meu lugar, no mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda o meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Entrego a ti a minha vida. Amém, amém. Deus seja louvado. Fique de pé, vamos orar. Vamos falar com Deus. Pense em Deus comigo. Senhor meu Deus, amado Pai, graças te dou, Senhor. Porque não foi palavra de homem que foi aqui falada, mas sim palavra de um Deus. Graças te dou, Senhor, pela salvação provinda de Cristo Jesus e pela coroa que está prometida para cada um de nós. Senhor, entregamos nossas vidas em Tuas mãos e clamamos a Ti para que o Senhor nos mude por completo e nos faça não desistir em momento algum. Se a luta vier, se a tentação vier, em nenhum momento, Senhor, eu Te clamo que estejamos aqui firmados ao Teu lado. Senhor, esteja conosco. São caminhos árduos, são caminhos batalhosos, mas com a Tua destra fiel ao nosso lado,
Não há nada que possa nos vencer. Obrigado, Senhor, por tuas ricas bênçãos em nossas vidas. Obrigado por essa noite. Obrigado por esse culto de adoração e oração. Muito obrigado. Clamamos a Ti, Senhor, para que o Senhor nos leve em segurança até nossas casas. E para que a partir de agora estejamos completamente mudados pelo Teu Santo Espírito. Derrama sobre nós, Pai, e nos santifica até o dia da Tua volta. É o que eu te peço e te agradeço, no nome santo de Cristo Jesus. Amém, amém e amém.